sempre como tem ardido diante do Senhor, com temor, com honra ao Senhor. Que o Senhor possa nos encher neste momento através da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui, Pai, arraigados com o nosso coração, como cheio, ó Pai, cheio do Teu poder e da Tua presença e do Teu Espírito Santo. São as bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco. Amém? A paz do Senhor, igreja. Já pode se sentar. Eu confesso que eu estou um pouquinho confuso no texto, porque eu li vários textos e acabam falando sempre a mesma coisa. Aí você fica, meu, esse texto tem um detalhe que aquele não tem. Aí você fala, quero ler todos, mas ler todos não dá. Então, vamos ler o seguinte. A primeira coisa interessante a saber é que o pastor acabou de ler o texto. Ele falou uma coisa sobre se lembrar, né, do que Deus tem feito por nós, sobre as promessas de Deus, se manter firmes. Valeu, obrigado. Então, eu vou começar lendo por Hebreus capítulo 4. Versículo 1 diz assim: Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Pois essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem nada lhes valeu, porque não receberam a fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Amém? Irmãos, esse texto aqui fala uma coisa, na verdade duas coisas interessantes. A primeira foi que a palavra de Deus foi pregada. As promessas de Deus foram pregadas. Existiam dois povos, entre aspas, os gentios e os judeus, ou seja, os judeus e todos que não eram judeus. E Deus tinha inúmeras promessas para o povo judeu. E a gente lê isso, a gente vê tudo que Deus fez ali na história de Moisés, Abraão, e Deus sempre fazendo promessas. E muitos desses, o próprio livro de Hebreus ele vai falar o seguinte, que existiram homens cuja fé era tão grande que eles até mesmo morreram sem ter visto as suas promessas, apenas saudando de longe. Ou seja, eles, por ter visto a promessa que Deus fez na vida deles, eles gastaram a sua vida como peregrinos. Eles abandonaram tudo que tinha, que nem a gente canta muito aí, o Para Onde Eu Irei, que fala, eu queimei minhas carroças, dei tchau para os meus pais. Por quê? Porque foi seguir a Cristo. E esses homens fizeram isso, que são hoje o que a gente chama de heróis da fé. Abraão, por exemplo, Deus um dia chegou para ele e falou, sai da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, que eu ainda te mostrarei. Eles andavam por fé e não por vista, certo? E a simples promessa de Deus fez eles serem peregrinos nessa terra. O simples fato de Deus dizer que Ele faria, fez com que eles abandonassem tudo o que eles viam e que eles tinham, por aquilo que eles não viam, simplesmente porque Deus falou que um dia eles teriam, certo? Isso é fé. E nós como cristãos, a palavra diz que Deus fez dos dois povos, tanto dos judeus que tinham as promessas, quanto dos gentios que eram aqueles que não eram judeus e não conheciam a palavra de Deus, um único povo. E Deus fez um único povo através do sacrifício de Cristo, certo? Ele reconciliou consigo o mundo, ou seja, nós estávamos longe de Deus, estávamos, como se diz, mortos nos nossos delitos e pecados, mas através de Cristo, Ele nos trouxe vida e uniu esses povos, fez um só. Então todas aquelas promessas que eram para o povo hebreu, agora também são para nós. Então assim,
esse texto de Hebreus que a gente acabou de ler, que fala que eles, que a gente não pode fazer como eles, que alguns se esqueceram das promessas, vale pra gente. Porque Deus tem promessas nas nossas vidas. Não só as promessas específicas que Deus fala conosco, questão de propósito, de vida, mas todas aquelas que a gente lê na palavra, certo? E tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, para todo o povo judeu, Ele prometeu para nós. Então, o que a gente tem que entender é que a promessa de Deus já é motivo suficiente para a gente mudar toda a nossa vida. Só o fato de Cristo ter vindo já é suficiente para a gente mudar toda a nossa vida. É que eu e o Manilson costumamos falar direto sobre a reforma, que naquela época o povo não tinha acesso à Bíblia. E foi por isso que a reforma ali com Martinho Lutero foi uma coisa tão grandiosa, porque ele traduziu a palavra para o alemão e tal, e o povo começou a poder ler, porque eles não tinham acesso. E o acesso é uma coisa muito importante. E hoje nós temos acesso. Não só a ter um exemplar da Bíblia aqui, mas ao Santo dos Santos, que foi rasgado pelo véu. E por causa desse acesso, nós somos participantes dessas promessas que Deus fez, não só para nós, mas para o povo hebreu. Então, assim, tem um hino da harpa bem antigo que falava firme nas promessas. Acho que o pessoal já conhece. E o que acontece é que às vezes chegam situações na vida, ou até mesmo o próprio tempo, que tenta nos trazer esquecimento daquilo que Deus disse para nós. Só que o Senhor nos chama a avançar. E para avançar é preciso, primeiramente, permanecer nele. Para você avançar num caminho, você não vai pegar outro, você vai permanecer no mesmo, só que você vai a um nível mais profundo. É basicamente isso. E assim, de todas as promessas que Deus nos fez, o C.S. Lewis, ele fala o seguinte, que um homem que diz que tem Deus e tem todas as outras coisas, não é mais rico do que um homem que diz que tem apenas só Deus, que tem apenas Deus. Porque quando você fala Deus e todas as coisas, você está dizendo tipo assim, eu tenho Deus e nada. Ou seja, eu tenho tudo e nada, porque as outras coisas são nada. Em Deus você tem tudo. A nossa luta, às vezes, é para manter no caminho, certo? É para a gente prosseguir, e que Paulo fala que a gente, às vezes, esmurra nosso próprio corpo. Paulo mesmo, ele se denomina um embaixador de cadeias. Ele está preso e falando, alegrai-vos. E quantas vezes será que a gente, por um motivo de tristeza, não se esquece das promessas de Deus? Certo, a gente está num cenário complicado. A gente está falando de política, de tudo que acontece aí. E realmente não é fácil. Não é um cenário animador, assim. Você vê, que nem o pastor fala bastante da questão ideológica que entra nas escolas e tal, tudo. E é daí para pior. Realmente a gente olha para o mundo e, vamos dizer assim, não é um cenário que nos dá esperança. Mas o problema é que a gente tem colocado a nossa felicidade e a nossa alegria atrelada e condicionada às condições do mundo, às situações. E quando na verdade você pensa assim, como é que um homem então que estava preso podia dizer-se alegre? Mas ele disse que era Paulo. E não só ele estava preso dizendo alegrai-vos, ele estava chorando, consolando os que choram, vamos dizer assim. E ele era participante dessa alegria também. Irmãos, você começa a ler as epístolas. Por isso, eu acho que talvez até um pouquinho, porque eu fiquei confuso, assim. Porque eu fui lendo uma, aí eu fui ler a outra. Aí, tem coisas que são meio repetidas, assim. Não é que são repetidas, mas eles pegam mesmo a palavra de Deus aplicada a conceitos diferentes para cada igreja. Mas o mais incrível é você ver uma pessoa que estava presa, que estava numa situação que nenhum de nós pode imaginar, dizendo alegrem-se, sabe? E o Senhor, Ele nos diz para nos alegrarmos. A gente lembra de Abacuque, que fala ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na virgem. Será que, até que ponto a gente leva isso para a nossa vida, sabe? Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que nos faz ser diferentes. E nós temos todos os motivos para se alegrar. E assim, a primeira coisa
que, vamos dizer assim, seria um motivo para se alegrar, embora, vamos dizer assim, a nossa alegria ela não deve ser condicionada às situações. É isso que ele vai nos mostrar. A nossa alegria só deve ser condicionada a uma pessoa que é imutável, que é Cristo. E no livro de Colossenses, vamos abrir Colossenses. Colossenses capítulo 1 mesmo, versículo 15. Ele fala que o Filho, ou seja, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo em toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas, mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, porque ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Filho reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho da cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem apresentar diante dele santos, sem culpas e livres de qualquer acusação. Só que aí ele coloca uma coisa: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em que todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Amém? Irmãos, então quem é Cristo? Nós vemos aqui uma visão totalmente diferente do que a gente costuma ver por aí. O Nathan gosta de uma música que fala: se preparem. E nessa música ele começa a dizer: ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está mais pregado numa cruz, ele não está morto, ele está vivo. E ele fala: ele não ficará no céu para sempre, ou seja, ele vai voltar para nos buscar, nos levar. Ou seja, será que nós conhecemos, até que ponto nós conhecemos a Cristo? Será que a gente ainda pensa nele ali pregado na cruz, com os braços assim, sabe, imóvel, parado? Será que a gente não consegue entender às vezes que o nosso Deus, ele vive e ele fala? Irmãos, é uma coisa que parece óbvio dizer, porque se a nossa fé tem a base que Cristo está vivo, isso faz com que tudo aqui aconteça. Sem Cristo não teríamos igreja, vamos dizer assim. Só que até que ponto essa verdade se torna a motivação da nossa alegria e a nossa esperança? Sabe? Quando que a gente consegue internalizar isso? Quando a gente consegue depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus no meio dos problemas e das adversidades? Porque a gente se preocupa tanto com tantas coisas, quando na verdade o fim já está escrito. É igual quando, vamos supor, tem um jogo da Copa, tal, e você está querendo saber, mas você vai trabalhar e você não pode assistir o jogo. E aí você ouve alguém dizendo, uma postagem no Facebook: o Brasil ganhou de 2-0. E aí você vai assistir o jogo. Vamos supor, chega ali o adversário na ponta ali do gol e ele solta, e você já, nossa, quase. Mas por que a gente ficou surpreso, se você já sabia o resultado? É a mesma lógica. O que Cristo nos diz é que nós devemos permanecer firmes na fé e na confiança. Nós estamos falando agora de princípios. Nós sabemos que nós não estamos só numa guerra política e coisas do tipo, nós estamos numa guerra de princípios. Porque Deus, Ele quer nos transformar filhos à sua imagem. E o mundo, o pecado, quer trazer a deformação do nosso caráter. Para quê? Para que aqueles que eram para refletir a imagem de Deus e trazer assim honra e glória para Ele, já não reflitam mais essa imagem, certo? Mas o Senhor, Ele é fiel, irmãos, e Ele não está dormindo. Às vezes a gente pode talvez não estar vendo, mas Ele continua aqui, sabe? Deus está vivo, e porque Ele está vivo, a gente tem que crer no amanhã. Independente se
é nessa terra ou não, a gente tem que crer que o Senhor, Ele é fiel e Ele continua falando até hoje. E que a palavra dele não passa. E que não importa se quem ganhou foi um ou se quem ganhou foi outro, Deus continua no controle. Deus não é pego de surpresa. A gente talvez, mas Deus nunca é pego de surpresa. Sabe? E a palavra nos encoraja a conhecer a Cristo, a ter essa visão de um Cristo poderoso, ressurreto e triunfante, para a gente possa cada dia mais, crendo nele, contemplá-lo e contemplando, ser transformado de glória em glória à imagem que vemos nele. E é isso que ele quer fazer. Sabe, a gente, com jovens, a gente fez estudo de identidade, intimidade e todas essas coisas assim. O objetivo é simples, é que a gente contemplasse mais a Cristo, buscando para se tornar mais parecido com Ele. Porque não há outro caminho, esse é o único caminho. Às vezes o homem pode tentar criar atalhos, mas não tem outro caminho. Só o Filho leva ao Pai. E o Filho é a plena, como a gente acabou de ler, e total expressão da plenitude do Pai, da plenitude de Deus. E isso é muito sério, porque a gente está... Não vou dizer que nós estamos numa das piores fases, porque Cristo venceu. A gente tem que carregar essa mensagem, irmãos, que Ele está vivo, e porque Ele venceu, aquele que permanecer, o Cordeiro nos conduzirá às fontes de água viva. Ele nos conduzirá para comer do fruto da árvore da vida. Então, permanecer, certo? A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Nabote. O pastor pregou sobre ele alguns meses atrás. E ele foi um homem que ele tinha uma vinha de herança. Na cultura judaica, a venda de propriedades não era uma coisa que assim, Deus permitia. Então, aquilo que era uma propriedade de um pai passava para o filho, e para o filho, e assim por diante. Só era vendido, coisa do tipo, em situações muito difíceis, e ainda tinha todo um meio ali para resgate, porque o plano de Deus foi que, irmãos, até a mesma economia, tudo Deus ensinava para o seu povo, porque Ele é suficiente. O problema é que às vezes a gente inventa nossas sombras, quando na verdade o que Cristo nos faz é nos tirar de todas elas e nos mostrar a verdade. E esse homem, ele é um exemplo do homem de Deus. Ele é um exemplo do que nós devemos ser, do que Deus nos quer transformar. Em contrapartida, existia um cara chamado Acabe, que é ao contrário, vamos dizer assim, é o anti-homem de Deus. É o que o inimigo das nossas almas quer transformar os homens hoje em dia. E isso foi uma coisa que Deus estava tocando no nosso coração, e foi engraçado, porque eu falei uma coisa, o Felipe já veio falando esse assunto também. Eu falei, nossa, mas você está falando disso, daqui a pouco veio a Graça, veio todo mundo. Que está na hora, e é um tempo que a gente tem que sair da inércia, sabe? Porque Deus, Ele quer trabalhar o nosso caráter, irmãos. Porque não há mais tempo, e se é que um dia houve tempo, para meninice, sabe? Nós, às vezes, nos esquecemos das promessas de Deus, às vezes, não conhecemos direito a Cristo, mas tudo isso tem solução. Busque, vamos buscar o Senhor, sabe? Pega um na mão do outro, vamos orar, vamos prosseguir, vamos avançar. A igreja tem que ser triunfante. E, irmãos, ali Acabe era acompanhado de uma mulher terrível chamada Jezabel. E Acabe era totalmente o oposto do que Deus quer. Acabe, ele era um homem que não tinha postura, ele era um homem que não tinha princípios, um homem que não tinha valores. Um dia ele chegou em Nabote, ele falou assim, eu quero a sua vinha, eu te dou uma vinha melhor, sabe? O próprio inimigo das nossas almas faz isso. Você lembra que a gente falou que vinha é uma coisa que vem do pai para o filho e tal? Irmãos, às vezes Deus te dá um propósito, Deus te dá um legado, Deus te dá, sabe, coisas na sua mão para você cuidar. E o inimigo fala, eu te dou uma coisa melhor. Só que o inimigo é mentiroso. Essa é a questão. Ali em Adão e Eva, a serpente falou, vocês serão igual a Deus. Irmãos, muito antes disso, Deus tinha dito que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança.
o que o inimigo ia fazer? Ele se parecer com Deus. Certo? Esquecer da nossa identidade em Cristo e das promessas de Deus é o primeiro passo para a queda. Nabote falou assim: Deus me guarde de vender a herança de meus pais. Irmãos, que Deus nos guarde de vender o nosso chamado, o nosso ministério. Que Deus nos guarde de sair atrás de vinhas, lentilhas e vender a primogenitura. Certo? Irmãos, Cristo, Ele desceu do céu, Ele se esvaziou para nos conectar de volta com Deus, sendo que a gente era culpado. E será que a gente não reconhece? A gente não consegue reconhecer o tamanho da grandiosidade disso? Às vezes, sim, sei lá, se uma pessoa não te cumprimenta, você já fica, ai meu Deus, que não sei o quê, sabe? Agora, a gente às vezes não pode servir a um homem ou uma mulher igual a nós. A gente não consegue servir o nosso próximo. Mas Deus se esvair de sua glória e servir alguém tão pequeno quanto nós, será que a gente não reconhece a grandeza disso? Se Cristo serviu, quanto mais eu que preciso da graça para me tornar servo. E assim, Nabote falou: Deus me guarde de vender a herança dos meus pais. Irmãos, assim como Daniel que assentou em seu coração não se contaminar com as manjares, as coisas de Nabucodonosor, Nabote foi um homem também que falou: eu não vou me contaminar, eu não vou trocar o que Deus me deu por o que tem lá fora. Só que isso parte de um princípio, isso parte de um entendimento de que o que Deus te deu é melhor do que tudo que é lá fora. E o interessante é que você não precisa ir lá fora para você descobrir isso. Não vá lá fora para tentar descobrir isso. Apenas confie no Senhor, guarde as promessas do Senhor. A intimidade gera autoridade. A intimidade é o que faz você ser parecido com Deus, porque Ele vai te moldar, te transformar. O Acabe, quando ele chegou em Nabote, ele falou aquilo, ele voltou para casa triste, mimado. Homens mimados, homens sem postura. E Jezabel falou: por que você está assim? Ele falou: tá bom, eu vou arranjar a vinha para você. Saiu, comprou homens falsos que proferiram mentiras contra Nabote, o mataram, entregou a vinha para o Acabe. O Acabe levantou, parou de chorar e foi lá buscar a vinha. Certo? Quantas vezes será que a gente pega as custas do outro, sabe? Será que a gente... O Nabote, ele deu a sua vida, né, para não negar o princípio. Agora, o Acabe quis escolher o fruto de um assassinato. Certo? E, irmãos, existem vários tipos de pecados, vários tipos de coisas. Mas o que o Senhor nos dá de direção, irmãos, é que perder é ganhar. Que o Nabote, por exemplo, ele deu a sua vida para não trocar a vinha, certo? E da mesma forma, nós devemos ser assim. O Senhor, ele nos fala para permanecer, para prosseguir. Porque em épocas que tentam contra os seus princípios, épocas que tentam contra aquilo que Deus te deu, sempre vão ter. Mas sempre tem que ter homens de Deus que se levantam. Sabe? Se a gente mudar a nossa visão, a gente vai perceber que a igreja cresceu e ficou mais poderosa em tempo de perseguição. Certo? Então, que a nossa alegria esteja nele. Porque a nossa alegria esteja estando nele, nós podemos ser igual aqueles que a Bíblia fala, que se reuniam e se alegravam, contando como puderam sofrer por Cristo, tendo isso como uma honra. E o mais incrível de tudo é que quando você descobre que você só precisa ser você mesmo na presença de Deus, se entregar por inteiro. Porque Deus, Ele tem promessas, Ele quer nos transformar, mas a gente precisa abrir o nosso coração. Às vezes a gente pode se encontrar e falar: nossa, mas eu não sou que nem Nabote. Tipo, eu não tenho a integridade desse homem. Mas o que fazia ele ser tão íntegro assim? É um encontro com uma verdade, irmãos, que transformou o caráter. E a palavra diz que
conhecendo a verdade, ela vai te transformar, ela te liberta. E então que a gente venha, pelo amor de Deus, conservar nossa alegria no Senhor. Entender que nele tudo posso, naquele que me fortalece. Não significa sobre conquistas materiais, conquistas incríveis por aí. Mas significa que não importa a situação, ou acabe a Jezabel que se levante. No Senhor, você já é mais do que vencedor. E quem perder a sua vida por amor dele, acha lá. E o Senhor, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, irmãos. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que vale a pena. Vale a pena. Não existe coisa melhor do que se entregar ao Senhor e ser moldado por Ele. Todos nós falamos muito sobre processos e coisas do tipo, todos esses meses. Então nem vou entrar nesse assunto. Mas que venhamos permanecer firmes no Senhor, olhando para Ele, não sendo sintéticos, mas sendo verdadeiros, esperando que, nos abrindo o coração para Ele, para que Ele venha transformar o nosso profundo escondido, porque é quando a gente espelhar a imagem dEle, o mundo verá a glória do Senhor. Está nas nossas mãos fazer isso. E que a nossa alegria seja completa e verdadeira no Senhor, porque Ele tomou o cálice da ira que era para nós. E por causa dele, a ira do Senhor não é sobre as nossas cabeças. Irmãos, é uma palavra simples, mas que o Senhor, ele nos chama a relembrar as promessas, irmãos. Eu falo graças a Deus, porque essa semana buscando mais o Senhor, ele falava assim sobre promessas, sabe? Olha para o que ele falou. Porque às vezes os cenários, embora não haja chuva, vamos dizer assim, e ele te manda construir uma arca, construa. A gente sabe da história de Noé, mas num mundo sem chuva e daquele jeito, será que a gente não acharia que Noé era um louco e construiu uma arca? Mas, irmãos, o justo vive pela fé. A palavra diz que os verdadeiros heróis são aqueles que guardam os seus princípios, que permanecem no Senhor. Que esses sejam a nossa referência. O problema é que às vezes nós tentamos nos espelhar por padrões que passam na TV, passam por aí e tudo. Mas o verdadeiro padrão perfeito, aquele que nos faz viver é Cristo. Que vamos buscá-lo cada dia mais, saber que nele temos tudo o que precisamos. E que permanecer não é nenhuma escolha, é a nossa obrigação, irmãos. Porque não há outro caminho para a vida eterna a não ser Cristo. Para trás não existe volta. E que nós venhamos ser diferentes no Senhor para tocar essa geração. Eu agradeço a Deus pelo que Ele tem me proporcionado enxergar. Pelas pessoas que Ele tem levantado, irmãos, em nosso meio. Eu acho que cada um aqui é um testemunho vivo. É coisa grandiosa que Deus está fazendo em nosso meio, irmãos. Que a gente não fique inerte, sabe? Olhando para fora, olhando para os problemas, olhando para as situações. Que a nossa alegria seja completa no Senhor e a gente venha se alegrar no fruto. Irmãos, a palavra de Deus diz que já lá em Isaías, antes de Jesus vir, quando Isaías já estava profetizando que Ele viria, falava que Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, irmãos. A igreja já venceu, antes mesmo de começar. Porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor, Ele tinha preparado para nós um caminho reto e santo. Ele nos elegeu, nos escolheu e nos adotou como filhos para viver uma vida santa, irrepreensível e vitoriosa. Não tem nada que a gente não consiga largar por Cristo. Essa é a verdade. O que a gente precisa é chegar mais perto. O que a gente precisa é permanecer. E é isso que o Senhor nos chama a fazer para avançar. Sabe? Olhar e lembrar das promessas do Senhor e tudo que Ele tem feito. Porque o que Ele tem feito já atesta sobre a sua fidelidade. E aquele louvor que a gente costuma cantar aí não costuma cantar porque é em inglês, do Maverick City, que fala Promises. Ele fala exatamente isso. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu prometeu, por que não cumpriria agora que as promessas feitas a mim, por exemplo, sabe? Ele já mostra que o passado
da humanidade já é de fidelidade de Deus. Porque o futuro não seria quando Deus promete. É porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que a gente não seja como aquele povo que se esqueceu das promessas do Senhor. Não deixe o mundo roubar aquilo que Deus plantou em você. E o mais interessante que a gente tem que entender é que Deus nos chama para viver o sobrenatural. O sobrenatural não é o antinatural. O sobrenatural não é uma oposição ao natural. Ele é algo que vai além, é algo que vai superior ao natural. Ou seja, a minha natureza, eu consigo chegar até aqui, como ser humano. O Senhor nos chama a chegar muito mais alto, a sobrenatural, acima da natureza. A gente fala coisa simples, irmãos, simples. Não vamos nem complicar. Às vezes, Deus coloca alguém na sua vida para você dar um conselho, vamos supor. E você tem a palavra de Deus no coração, tem o Espírito Santo, fala, glória a Deus, Deus me dá sabedoria. E aí você vai ver o conselho e você fala, meu Deus do céu. Ou então, vice-versa, às vezes alguém vai te aconselhar. E você vê que é Deus falando com você de casos específicos, coisas da sua vida, que você fala, meu Deus do céu. Será que agora você fala, a pessoa que deu conselho, ela sabia da sua vida? Não sabia. Mas ela acessou um conhecimento que estava em Deus, e Deus usou ela como canal para te transformar. Ou seja, a gente tem um universo em Deus que a gente precisa acessar, sabe? Permanecer também tem a ver com progresso. Eu não posso ser amanhã o mesmo cristão que eu era hoje, eu tenho que ser melhor. Não é na questão de metas aí, tipo, que nem essas coisas de cristianismo coach, não. Mas é na questão de intimidade, na questão de andar com Cristo, mais, menos de mim e mais do Senhor. E o Senhor, eles tem nos ensinado, irmãos. Então que, para a glória do Senhor, a gente venha continuar firme. A gente venha andar no sobrenatural, sabendo que todas as cadeias do pecado, da injustiça, de tudo, foram quebradas por Cristo na cruz. E venhamos viver vitoriosamente no Senhor, sabendo que Ele colherá o fruto do seu trabalho, com alegria. E quem é o fruto do trabalho de Cristo, irmãos? Qual que é o trabalho de Cristo? Somos nós. Nós somos aqueles que o Senhor salvou, que o Senhor se entregou na cruz por nós. Ou seja, aquele que permanecer, irmão, já é garantido que ele comerá do fruto da árvore da vida, amém? Então que o Senhor venha consolar cada coração, Ele venha nos direcionar a permanecer, mudar a nossa mente do que o mundo diz, porque, irmãos, não venhamos ligar para as más notícias se o nosso coração estiver firme no Senhor, amém? Então que Ele seja a nossa alegria, dia após dia. Eu agradeço a oportunidade. Pra te honrar, pra te agradar.